Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui no nosso canal no YouTube uma live a respeito de como Quatro passos para despertar a nossa força interior. É verdade, isso aí. Pode começar, Bianca. Pode começar. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho, diante de tudo que a gente vem vivendo, né, como que a gente pode despertar a nossa força interior, né? E aí, refletindo um pouco sobre isso, sobre tudo que a gente vem aprendendo, estudando e conversando com os amigos, né, com os colegas e tal, a gente vem observando que existem algumas estratégias que a gente pode estar criando para que a gente possa aí estar sendo mais forte nesse momento, se autoconhecendo, se auto-observando. Então, é importante que a gente comece a pensar e a buscar aí estratégias para que a gente possa ser mais forte interiormente. É claro isso aí. Eu só vou apresentar, que eu não apresentei devidamente a Bianca, eu estava aqui resolvendo uma questão técnica. Então, a professora Bianca Campra, que é minha irmã gêmea, né? Ela está em outra cidade, eu estou no Rio de Janeiro, e ela vai falar um pouco hoje sobre os 4 passos para despertar a nossa força interior. A professora Bianca, que é professora do IFE e também é pedagoga, psicopedagoga, arte-terapeuta, especialista em educação infantil, e vai falar hoje um pouco para a gente a respeito dessa temática tão importante, preparou alguns slides também bem legais. Eu já quero aí agradecer o pessoal que está participando com a gente aqui na Casa dos 7 Saberes, dessa live aqui pelo aplicativo, pela plataforma Zoom, na nossa Casa dos 7 Saberes. Então, professora Bianca, a palavra é toda sua. Oi, gente, sejam bem-vindos. Então, a gente estava falando um pouco sobre essa questão, né, da gente estar se fortalecendo nesse momento. E como que a gente pode se fortalecer? Malhando? Também pode ser. Criando? Também pode ser. Vai depender de quê? Vai depender de como você está se sentindo nesse momento. Se você é uma pessoa mais medrosa, digamos assim, foi acostumado pela sua família, pelos seus professores ao longo da sua vida, a sentir mais medo. O medo é uma coisa normal, a tristeza e tal. Talvez a gente precise ter um pouco mais, né, de atenção com isso e tá dando um momento de se olhar, de se buscar, de pensar. Posso fazer diferente? Posso pensar diferente? Posso sentir diferente? Então, acho que essa é uma boa estratégia para a gente estar pensando em começar, né? Quem se sente mais seguro também é um momento de olhar para dentro e perceber, porque mesmo quando a gente se sente seguro, quando o mundo à nossa volta sente medo, né, a gente vai ecoando, que a gente chama de ressonância. Então, a gente vai ecoando, ecoando. Então, uma mente pensando é uma coisa. Agora, você imagina milhões de mentes pensando a mesma coisa. Então, muito provavelmente, essa onda cerebral, né, vai se expandindo, se expandindo. E qual é o objetivo nosso aqui? Não é que se expanda o medo, a tristeza e a raiva, e sim ao contrário, que se expanda a alegria, a força interior e a coragem de fazer coisas diferentes nesse momento. Então, eu acho que é isso que é muito importante. A professora Beatriz quer falar alguma coisa? Eu quero contribuir aí com isso que você está falando, porque a gente sabe que as emoções têm frequência, né? A nossa consciência também tem frequência. O psiquiatra americano, o médico psiquiatra David Hopkins, ele falou sobre isso, né? E classificou as frequências. Então, por exemplo, o medo que está em 100 Hz, né? A vergonha que está lá baixinho, em 20 Hz. Então, a gente precisa elevar a nossa frequência emocional, a nossa consciência, para que a gente possa se manter bem. E a gente tem falado muito a respeito de inteligência emocional, de como é que você vai se manter bem durante esse período, que a gente sabe que não é um período fácil, principalmente quando a gente vai recebendo essas frequências externas, que isso que a Bianca estava falando, né? Porque a gente, às vezes, mesmo se fortalecendo, mesmo se sentindo forte, mesmo tendo uma consciência, quando você menos percebe, mesmo que você não esteja vendo televisão, vem uma onda que você nem sabe de onde veio, né? Parece algo estranho, você não sabe de onde veio aquela onda.
E é importante que você esteja atento a essas ondas para que você se mantenha firme, para que você seja resiliente e para que você consiga caminhar pela estrada da vida nesse momento que nós estamos passando. Mas nós preparamos técnicas aqui para você hoje e a Bianca vai falar sobre isso. Bom, gente, uma das minhas linhas de pesquisa é a neurociência e a aprendizagem. E dentro da neurociência existem algumas subdivisões. Uma delas é a neurociência cognitiva e a outra é a neurociência socioemocional. Então, a gente vai estar integrando esses dois conhecimentos e a gente vai falar um pouco sobre as funções executivas, tá? Então, vamos começar, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês começarem a observar que as funções, tá dando para perceber aí, né, gente? Então, as funções executivas, elas se organizam em 3 pilares. Primeiro é a memória operacional, que é a capacidade de manter e manipular as informações mentalmente, que é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Possibilitando, então, relacionar, integrar essas informações, lembrar de sequências ou ordens, projetar sequências de ações no futuro, ok? Então, isso faz parte da nossa função executiva. A gente pode estar pensando nisso dentro da neurociência cognitiva, como também pensando em emoções e sentimentos e como nós podemos ter autopercepção e também nos autorregular em relação à neurociência socioemocional, ok? Além disso, nós temos uma questão muito interessante nas funções executivas, que é o controle inibitório. Esse controle inibitório, a gente já começa a perceber ele e a desenvolver ele desde pequenininho. Então, você, pai e mãe, que tem filho aí, comece a desenvolver o controle inibitório. Mas, Bianca, como que eu desenvolvo isso? Então, você precisa começar a estimular a criança e também o adolescente, porque está em fase de desenvolvimento, a capacidade de inibir um determinado comportamento. Eu estou agitado, mas nesse momento é um momento que se espera que ele tenha momento, sim, de extravasar, de descoberta e tal, mas em algum momento que ele, por exemplo, fique mais quieto. O que você precisa falar para ele? Que você precisa se expressar de uma outra forma. Que outra forma você gostaria de falar? Então, você vai criando mecanismos para isso. E um outro momento é filtrar esses pensamentos, controlando os impulsos. Por quê? E resistindo às tentações. Parar e pensar antes de agir. Por quê, gente? A gente tem uma tendência, vou botar aqui na tela inteira, a gente tem uma tendência a falar, às vezes, o que pensa, né? Que a gente chama de verborreia, né, Beatriz? Que é aquela pessoa que fala tudo que pensa, não pensa antes de falar, depois se arrepende. Desculpa, não devia ter falado isso, me arrependi. Isso é agir por impulso, gente. Então, quando o controle inibitório em neurociência, a gente fala que ele tem a possibilidade de você parar e pensar, peraí, isso eu devo falar com o outro? Isso eu não devo falar? Recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu devo passar essa mensagem para o grupo da família ou não, porque senão vai gerar briga. Então, essa questão é uma questão que vem do controle inibitório. E, Bianca, descobri que eu não tenho controle inibitório. Tem, mas talvez ele esteja subdesenvolvido. Então, o que a gente precisa fazer? Estratégias e atividades, exercícios para que você possa aumentar a sua capacidade de pensar antes de agir. E estabelecer também causa e consequência, né, Beatriz? Pode falar. É verdade. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando de controle inibitório. Isso serve também para o pessoal que está fazendo exercício de braço, de negócio de abrir e fechar a porta da geladeira toda hora e comer muito nessa quarentena? Serve também para isso? Serve. Assim, gente, eu confesso que é difícil, né? Porque a gente está em casa, confinado, então a gente acaba comendo mais. Uma estratégia é você... Primeiro, eu gosto muito, 2 estratégias que eu utilizo, que tem a ver com tudo com neurociência, né? Primeiro é a imagem, porque o nosso cérebro, ele trabalha naquela máxima que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, colocar uma foto sua, né, na sua melhor forma, no seu corpo que você deseja, né, estar. E aí, toda vez que você vai abrir a geladeira, tá aquela foto colada na geladeira. E aí você vai pensar, opa, peraí, não, quero ficar com esse corpo aqui, não vou comer, não.
E a outra coisa é evitar fazer alimentos, né? Produzir alimentos que engordam. Então, por exemplo, se todo dia você faz bolo, pudim, brigadeiro, fica mais difícil você resistir a essas tentações. Principalmente se você é uma pessoa que saía muito para trabalhar e agora está presa dentro de casa. Então, você está com aquela energia toda e não sabe muito bem o que fazer com ela. Então, a gente precisa, sim, planejar, que é a nossa capacidade de planejar, e estabelecer causa e consequência para justamente você ter um controle inibitório e dizer não para si mesmo. O controle inibitório é o não que você diz para você, mas esse não é um não saudável, que você vai ter ganhos depois. Então, você pode falar, não vou comer o brigadeiro agora, porque eu nem com fome estou, isso daí é olho grande. Né? Não quero ficar depois, engordar 5 quilos uma semana e depois ficar lá desesperado. Então, é claro que se você tiver com vontade de comer, um diazinho só, gente, não vai fazer aquele mal todo. Agora, todo dia você comer um brigadeiro, aí vai engordar, não vai ter jeito. Quer falar alguma coisa, Beatriz? Quero falar que a gente já começar daqui a pouco um exercício para você continuar, que você estava na flexibilidade, né? Como que a gente faz para ter uma flexibilidade do pensamento? Porque eu acho que isso é uma força muito grande, né? A gente estava falando, vai falar hoje de 4 passos para despertar a nossa força interna. Então, essa dica já é uma dica muito valiosa. E como é que a gente faz para poder a gente ter uma flexibilidade cognitiva, uma flexibilidade do pensamento, para ajudar a gente mesmo? Porque eu penso que um dos grandes fatores de prejuízo para a gente, e que muitas pessoas acabam atribuindo a fatores externos, é a nossa falta de habilidade de adiar uma satisfação, ou até mesmo de pensar na consequência. Se eu fizer isso aqui agora, qual vai ser o resultado amanhã? Esse resultado tem a ver com o que eu quero ou está na contramão do que eu quero? Então, como é que a flexibilidade cognitiva, flexibilidade do pensamento pode me ajudar, eu me ajudar? Eu acho que essa é que somos nós que temos que nos ajudar. A primeira coisa que a gente até falou numa outra live, o primeiro item da nossa lista é pensar e se conhecer. O que você gosta de fazer, o que você não gosta. Né? Conhecer como você é nesse momento, como você está se sentindo, o que você está pensando. E também algumas metas que você precisa estabelecer. Então, se você quer ter sonhos, ter um propósito, ter alguma coisa ligada ao que você deseja, você precisa ter isso bem claro na sua mente. Eu costumo fazer listas. Então, todo dia eu faço pelo menos uma lista de 5 coisas que são obrigação ou que são do meu sonho, ou que tem a ver com as minhas metas, para eu realizar. No mínimo 5, pode ser 10, aí depende do que você vai fazer. Não consegui fazer aquilo naquele dia, eu passo para o outro dia, com ordens de prioridades. O que é prioridade número 1, o que é prioridade número 2, o que é prioridade número 3. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de criar e também de parar e pensar que você não precisa dar as respostas, todas as respostas, naquele momento que estão te solicitando. Que você pode, sim, parar e pensar e até escolher qual é a melhor resposta, qual é a melhor possibilidade para você naquele momento. Para que depois você não se arrependa e fique assim, não devia ter falado aquilo. Meu Deus, mas por que eu fui fazer isso? Então, quando você pensa, você se torna mais assertivo. Em consequência disso, aquilo que vem de resposta do outro, do mundo, dos seus colegas, do grupo de WhatsApp, da família, né, do trabalho, ele também vai ser assertivo, porque está em consonância com tudo que você pensa e acredita. Agora, se você não sabe o que você pensa, se você não sabe o que você acredita, se você não tem sonhos, se você não tem metas, se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, aí vai ficar cada vez mais difícil, porque aí você está levando a vida de uma forma que você não sabe onde você quer chegar. Então, é o que o coelho disse para Alice, né? Aonde você quer ir? E o gato também tem uma conversa, não tem, Beatriz, do gato com a Alice? Que ela fala assim, você quer chegar onde? Eu não sei. E aí, você não sabe, qualquer lugar serve. Então, acho que exatamente. A Alice pergunta, né, pro gato e fala para onde, pro coelho, na verdade, né? Ela está numa conversa, negócio da hora e tudo mais. E aí ela pergunta para onde eu devo ir? E aí ele fala, depende, né? Você sabe o que você quer? Ela fala, não, eu não sei, tanto faz. Aí ele fala, bom, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é a conversa, né? Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. E nesse momento eu vejo que é muito importante a gente não se perder da gente. Né? Então,
Vamos entrar nas 4 estratégias, porque a gente já gastou 20 minutos na nossa live, só falando aqui. Vai passando rápido o tempo, né? Vai passando rápido. Então, gente, só para a gente pensar aí, finalizando o conceito de flexibilidade cognitiva, essa questão da capacidade de mudar o seu foco de atenção dentro do que você quer. Então, estabeleça o que você deseja, o que você quer, o que é importante, o que é prioridade para você nesse momento. Alternar entre as tarefas e os seus focos principais e considerar diferentes perspectivas, porque não tem só essa visão maniqueísta de certo e errado, de bom e mal, gente, ela não existe. Todo mundo tem o seu lobo bom e o seu lobo mal dentro de você. O que você vai fazer com ele? Vai alimentar um ou outro. Aquele que você alimentar mais é aquele que vai ficar mais forte. Então, você tem um lobo mau, você tem um lobo bom, aqueles dois ali vão ser alimentados, aquele que você alimentar mais vai ter mais força, tá? Então, a nossa criatividade, a nossa capacidade de resolver problemas está ligada a tudo isso. Sabe o que você quer e depois comece a se auto-perceber e comece a ter estratégias criativas de resolução de problema para que você possa sair dessa situação, ok? Pensando aí na técnica da tartaruga de Meltzer, que são os nossos 4 passos de hoje, a gente vai observar que às vezes a gente fica triste, é normal ficar triste, tá, gente? Às vezes a gente também sente medo, sente raiva de alguma coisa. Nesse momento, às vezes a gente também precisa se autopoliciando mais, se auto-observando, porque realmente temos aí alguns momentos em que a gente se deixa levar por essa situação, aí por isso sim, se auto-perceber, se auto-corrigir rapidamente, não ficar retroalimentando essas situações. E aí a gente pode fazer coisas que não são tão legais assim quando a gente tem esses sentimentos. Então, quando a gente estiver muito triste, muito bravo, a gente vai usar essa técnica da tartaruga do Meltzer, que são 4 passos. Qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer o seu sentimento. Tá? Aí tem a tartaruga de cabeça para baixo, zangadinha, tá? E aí a gente vai começar a perceber que o que a gente precisa fazer para reconhecer o sentimento. Quer falar alguma coisa sobre isso, Beatriz? Quero sim, reconhecer o sentimento. Vamos fazer um exercício logo de cara para a gente reconhecer o sentimento? Como é que você está se sentindo agora? Vai pegar 4 dedos, fecha sua mão assim, ó, em 4, tá? Vai colocar esses dedos com amor e carinho aqui no centro do seu peito, aqui, ó. Vou levantar aqui um pouquinho para ver. E você vai dar batidinhas de leve, assim, ó. Ok? Não é para se machucar, porque essa área é uma área muito sensível, tá? Com carinho. Então, você vai fechar com carinho, você vai fechar os seus olhos e vai perguntar em voz alta para você aí onde você estiver, menos eu e a professora Bianca, eu vou falar só, você vai perguntar aí. E aí você vai perguntar o seguinte: como estou me sentindo agora? Com as batidinhas leves. Como estou me sentindo agora? Como estou me sentindo agora? E percebe. Quando a sua resposta vier na sua cabeça, na sua mente, na sua consciência, tenta não racionalizar. A primeira resposta é a resposta certa. Você para a batidinha, coloca a mão assim, ó, e abre os olhos e você já tem sua resposta. Já sabe como é que você está se sentindo agora? Eu sei como é que eu estou me sentindo. Estou me sentindo bem, eu estou tranquila, não tem nada de muito equivocado ou de muito exacerbado na minha mente, na minha emoção nesse momento. Mas pode ser que para você seja diferente, nós somos pessoas diferentes. Tomou consciência, a primeira coisa é tomar consciência. Existem várias formas pelas quais você pode tomar consciência. Eu gosto de perguntar, é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu acordo e pergunto para mim mesma: como estou me sentindo hoje? Eu vou dormir e pergunto para mim mesma: como estou me sentindo agora? Isso é importantíssimo, como você está se sentindo. A gente precisa tomar consciência. Quanto mais consciência você toma a respeito do que você está sentindo, ou a respeito dos pensamentos que vêm na sua mente, mais fácil fica lidar com eles. Porque nem os pensamentos, nem as emoções são nossos inimigos. Eles têm alguma coisa para nos dizer. É um recado, é igual um carteiro que quer te dar uma mensagem. Ele vem, quer te dar um aprendizado. Às vezes é até um presente esse aprendizado. Mas como a gente não sabe o que é, e a gente não está muito acostumado a pensar aquele tipo de coisa, ou a sentir aquela emoção, a gente simplesmente vai e rejeita. E o carteiro fica correndo atrás da gente. É por isso que às vezes ficam os pensamentos repetitivos também. Se você parar e prestar atenção, tá? Qual o recado
Mente, qual o recado que você quer me dar? Tá, já entendi. Então, isso tem a ver com medo, isso tem a ver com incerteza do momento, isso tem a ver com alguma identificação que eu fiz? O que tem a ver? E aí você assume a responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante, assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos, suas emoções. Mas, primeiro passo, perceber. Primeiro passo é se perceber. E aí você pode fechar os olhos, perguntar. Se você não quiser dar batidinhas leves aqui, você pode colocar os dedos aqui, ó. Que esse centro aqui, a gente tem um ponto aqui no meio da nossa testa, que é um ponto do nosso pensamento mesmo. Que é onde fica, nesse cruzamento aqui, a nossa glândula pineal, fisicamente. Então, você pode simplesmente colocar o dedo aqui, fechar os seus olhos e perguntar para você mesmo: como estou me sentindo agora? O que eu estou pensando nesse momento? E deixa a resposta surgir. A primeira resposta que vem é sempre a certa, a segunda já é a sua mente racionalizando e falando: não, não quero que seja isso. E a gente sempre faz isso: eu não quero que seja assim, não, eu queria que fosse assado. Só que a realidade é a realidade, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, gente, esse é o primeiro passo. A resposta que veio primeiro à sua mente, você vai anotar, tá? Pode ser no celular, pode ser aí no papel e caneta, tá? Então, você vai anotar como estou me sentindo agora, ok? Que é parar e refletir, então, sobre isso. Reconhecer o sentimento, tá? E aí nós vamos para o nosso segundo passo, que é parar e pensar. E esse passo é justamente para estimular a reflexão sobre o que você está sentindo e pensando neste momento e quais são as causas. Então, vamos pensar aí. Reflita, pare e reflita sobre o que você está sentindo. Você anotou lá, primeiro passo, estou me sentindo assim. E agora? Quais são os pensamentos e quais são, você vai refletir, fazer uma reflexão, tá? Não precisa ficar arrumando muito fundamento, não, mas esse sentimento está ligado a quê? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Beatriz, quer fazer algum exercício em relação a isso? Quero, porque sempre quero, né? A pessoa quer tudo. Quando você vai observando, já tomou consciência, o primeiro passo é realmente a tomada de consciência. O segundo, eu sempre vejo que é uma questão até desse pensar é reflexivo. É você parar e prestar atenção mesmo. Qual o recado que tem nesse momento? Qual a associação que está sendo feita? Porque às vezes, gente, eu vou dizer para você o que aconteceu comigo esses dias. Eu recebi a notícia de uma pessoa querida que veio a óbito em função da Covid, né? E aquilo mexeu comigo, eu era uma pessoa querida, claro, mexe com todo mundo, porque quando a gente perde pessoas, independente se é por Covid, se é por acidente, se é seja lá o que for, né? A gente sente, isso é normal, todo mundo sente. E aí quando eu fui me cuidar, porque eu cuido de mim todo dia, eu acho que essa é uma tarefa diária, esses 4 passos aí tem que ser algo diário. Amanheceu outro dia, o sol nasceu de novo, independente de você estar vendo ou não, porque às vezes ele está encoberto pelas nuvens, mas ele está lá, tá? Mesmo que você não esteja vendo, é importante lembrar isso. E aí você vai e começa de novo esse trabalho de autocuidado com você. Ah, poxa, mas então todo dia eu tenho que cuidar de mim? Bom, se você tem um gato, todo dia você bota comida para o gato e cuida do gato, não é? Se você tem um filho, todo dia você dá comida para esse filho, você dá banho no seu filho, se for uma criança pequena, você dá o remédio para o seu filho. Então, por que com você vai ser diferente? Né? Às vezes as pessoas fazem pelo outro, esquecem de fazer por si mesmo. Então, nesse momento, quando você pega nesse segundo passo, esse entendimento, essa reflexão, é entender o que isso quer me dizer nesse momento. Qual foi a identificação que eu fiz? Como é que eu posso trabalhar com isso? E aí, qual o terceiro passo, Banda? Só para não me antecipar, Banda, porque somos gêmeas, Pare né, e respire. Gente? Pare e respire. Então, antes da respiração, eu vou fazer então um exercício breve aqui, rapidinho. Você percebeu a emoção? Está refletindo sobre essa emoção? Então, feche seus olhos e imagina que a emoção está na sua frente. Coloca os bracinhos assim, ó, como se você pudesse abraçar essa emoção, sabe? Então, agora você fecha seus olhos, coloca os bracinhos aí e abraça essa emoção. E aí, abraçando essa emoção com acolhimento, pergunta para ela: o que é que você tem para me ensinar hoje? O que é que eu tenho para aprender nesse momento com você? E sente que você está acolhendo o que essa emoção tem para te ensinar agora. Porque quando a gente tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para entender a respeito dessa emoção, a gente não precisa mais ficar sentindo ela, então fica mais fácil a gente se libertar dela também. Porque a emoção é sua amiga, ela é como uma professora, ela quer te ensinar alguma coisa. Então, o que é? Acolhe,
Abraça essa emoção e agradece a ela. Abraça, sabe? Como se fosse um abraço bem gostoso nessa emoção e fala, poxa, obrigada. Era isso que você tinha que me ensinar? Às vezes a emoção quer te ensinar que você precisa investir na sua confiança, precisa investir na sua felicidade, que você precisa investir na gratidão, que você precisa investir no seu propósito. Percebe o que essa emoção quer te dizer agora e acolhe ela, abraça ela e agradece. Abre os seus olhos. E aí a gente vai para o terceiro passo. E aí, olha só, gente, o que ela quis te dizer, o primeiro pensamento que veio à sua mente, anota, tá? É a resposta certa, vai lá e anota. É a resposta certa. E aí a gente vai para o terceiro passo. Reflita e respire fundo 3 vezes. Para quê? Para que você possa estimular a sua atenção consigo mesmo, a autoconsciência do que você está sentindo, pensando, e aí voltando para a nossa atenção plena e volta calma com a respiração. Então, Beatriz também vai fazer agora um exercício. Volta aí, Beatriz. Fazer um exercício de respiração com vocês. Bom, assim, respiração, a gente precisa entender o seguinte. A gente tem várias técnicas de respiração que a gente pode utilizar. Algumas que ajudam a trazer energia para a gente naquele momento e outras que acabam trazendo para a gente uma sensação mais de calma e tudo mais. Se você está sentindo raiva, por exemplo, fazer uma respiração calmante, às vezes pode ser no primeiro momento você não conseguir fazer. Quando você está muito agitado, no extremo da agitação, você fala agora senta, medita, respira, é quase você não vai conseguir, é difícil mesmo. Então precisa botar para fora aquela energia, porque a emoção ela traz com ela uma energia de ação, principalmente se for o medo para uma fuga, por exemplo, se for a raiva, se for uma agitação, uma angústia, ela traz consigo uma energia. Então, às vezes, precisa esvaziar. Então, eu vou fazer 2 ou 3 exercícios para poder ajudar a gente a esvaziar e depois para poder ajudar a gente a se acalmar, só para você saber o que é que você pode fazer. Exercício, vou tirar o óculos aqui, que eu acho que fica mais fácil. Exercício número 1 que você pode fazer para esvaziar, tá? Estou sentindo uma emoção, queria... Ui, tô cheio, não queria sentir isso, estou sentindo meu peito cheio. Então, número 1, na yoga, a gente fala que é do leão, antes de eu ser antes de eu ser jornalista, de eu fazer psicologia e tudo mais, eu já praticava yoga desde bem novinha, desde a minha adolescência, isso foi a vida toda. Me tornei instrutora de yoga em 2001 e isso faz parte da minha vida diária, assim, a minha prática de yoga, a minha prática da meditação. E eu gosto de compartilhar isso, porque eu acho que isso é muito importante. Então, um exercício que a gente pode fazer é esse aqui, ó, que a gente vai usar o rosto mesmo. Então, primeira coisa, ó, faz isso percebe que a gente vai acumulando tensão aqui, né? Quando você está cheio, você vai acumulando tensão aqui no maxilar. Algumas pessoas têm até bruxismo à noite, fica fixando um dente no outro, né? Pressionando. Então, a partir do momento que você faz isso, agora a gente vai fazer um outro exercício que é continuidade, que é do leão, tá? É a cara do leão. Então, o que você vai fazer? Você vai inclinar o corpo um pouquinho para frente, se você estiver sentado. Se não tiver, senta, que eu acho que é melhor, tá? Pode fazer em pé também, não tem problema, mas sentado é melhor. Deitado não dá para fazer, porque como você vai, a tendência é que você possa colocar para fora, então deitado você pode se sentir desconfortável, ok? Então, sentado ou em pé. Então, o que você vai fazer? Você vai inclinar o seu corpo um pouquinho para frente. Se você estiver sentado, coloca as suas mãos nos joelhos e você vai colocar a língua para fora e fazer um leão com som de leão. Então, vamos lá, ó. Nossa, que língua feia! É assim mesmo, não tem problema nenhum. Não existe língua bonita. Ah, minha língua é linda. Isso que nem faz diferença, né? Corpo é corpo. Então, de novo, vamos fazer 3 vezes, tá? Inspira. Percebe o som que você vai fazendo? É como se fosse um leão mesmo, assim. Então, agora vamos botar as garras do leão também para fora, para ajudar você. Então, vamos. Inspira e vai. Agora, respira. Se sentir vontade de beber água, a minha já está aqui, bebe, porque é normal a garganta dar uma secada. Por que é normal dar uma secada? Porque você está colocando para fora mesmo. Então, dá, né? Você está fazendo um som e tudo mais. Uma outra estratégia para você colocar para fora e se esvaziar é o som da cobra, que também é muito legal, o som da cobra. Tudo isso são exercícios que a gente chama de pranayamas no yoga, ou exercícios respiratórios. Você vai inspirar, na hora da expiração, você vai soltar o som
pela boca, só que fazendo um sonzinho da cobra, um sss, ok? Então, inspira, é com vontade, tá? É até acabar. Percebe que dá um alívio. Vamos fazer uma segunda vez? Inspira. Percebe como que você está agora? Ó. Coloca a mão esquerda e a mão direita no centro do seu peito, a mão esquerda embaixo, a mão direita em cima, feche seus olhos, percebe? Olha, se tinha alguma coisa para esvaziar, é bom, né? Porque dá uma sensação de alívio, como se você tivesse mesmo colocado para fora. Então, isso realmente é muito interessante. Você percebe o antes e o depois claramente. Agora, abre seus olhos. Vou ensinar agora um exercício para acalmar, tá? Acalmar. Inspira, conta até 4 pelo nariz, solta o ar pela boca, contando até 8, ok? Então, é contagem mesmo. Eu vou contar na mão para você perceber, então eu vou deixar minhas mãos aqui, tá? Então, inspira, contou até 4, solta o ar. Daria até para ir mais, né? Então, vamos de novo. Inspira, conta até 4. Expira, conta até 8. Agora eu vou contar só para você acompanhar. Então, vai aí. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez? Então, vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respira normal. O interessante desse exercício é sempre que a expiração é mais longa do que a inspiração, porque a tendência, quando a gente está muito cheio, se sentindo incomodado, né? O que é? É a gente acumular mais oxigênio dentro da gente, acumular mais tensão, mais energia dentro da gente. Então, isso você vai com o corpo também, relaxando os ombros, vai facilitando muito. Isso acalma. A gente chama de respiração do nervo vago, porque você vai acalmando. Você pode fazer de olhos fechados, vai prestando atenção na sua respiração. E aí vou ensinar a última respiração, também calmante. Então, as primeiras duas foram para colocar para fora e as outras duas para acalmar você. Então, vamos a última, a segunda dessa parte de calmante. O que você vai fazer? Com esse dedinho aqui, ó, vai tapar a narina direita. Vai inspirar e expirar só pela esquerda, 3 vezes. Então, feche seus olhos aí. Abre os olhos com a outra mão. O outro dedinho vai tapar a narina esquerda. Inspira e expira pela direita 3 vezes. Fecha os olhos. Volta a respirar normalmente. Percebe que tem sempre um lado da gente que parece que está mais desobstruído do que o outro, né? É porque a gente tem um nosso lado que é yang e o nosso lado que é yin. Nosso lado yang é o lado esquerdo, nosso lado yin é o lado direito. Então, aquele lado, o yang é mais energético, é mais forte, e o yin é mais calmo, mais tranquilo. Então, na sua respiração também, você vai conseguir ir observando o que é que está melhor em você e o que você precisa investir mais nesse momento. Então, toda vez que você quiser acalmar, você pode fazer até mais vezes. A perceber, poxa, tá bom, quero ficar aqui, curte mais. Faz 5 vezes para cada lado. Aumenta, faz 7 vezes para cada lado. A gente fez 3 só para poder ensinar. Então, um exercício para colocar para fora e outro para se restabelecer. Isso é importante, porque você precisa, lembra que a professora Bianca começou falando, da questão de você ter uma flexibilidade e de você poder ir corrigindo a rota. Então, o momento da respiração é onde você tem a capacidade de introjetar aquilo que você percebeu com a sua emoção, perceber o que está acontecendo e tomar o poder para você. Não se tornar vítima da situação, nem precisar agir por impulso e depois precisar ficar pedindo desculpa, porque é muito desconfortável, né? A gente se sentir mal diante de ser uma pessoa impulsiva. Então, assume o controle para você, para que você possa entrar dentro da tartaruguinha ali, né? Refletir, perceber a emoção, refletir, respirar. Quarto passo, professora Bianca. Antes de ir para o quarto passo, uma coisa que é interessante é que tudo isso que a gente está falando aqui não serve só para adulto, não, tá, gente? Então, serve para criança, para adolescente. Então,
Se você tem criança e adolescente em casa, ensine-os a fazer isso, porque isso é muito importante. E isso também vai ajudar muito ele no eixo de desenvolvimento. Então, para que ele também possa ter isso que a gente está ensinando para você. Então, é muito importante, vocês podem fazer isso de uma forma lúdica na sala da casa, todo mundo junto, tá? Então, é importante a gente estar criando essas estratégias aí em família também, ok? Então, para a gente ir para o nosso último passo, a gente tem aí pensar numa solução. E aí, gente, vou botar o óculos. Uma coisa importante é a gente estar, como a Beatriz falou, pensar na autorregulação emocional, na flexibilidade de busca de soluções. Então, a gente pode, às vezes, ter dificuldade em encontrar isso, e é muito mais fácil a gente encontrar para o outro. Então, uma coisa que é interessante é a gente, por exemplo, que é o exemplo que está aí no slide, é a gente, por exemplo, estar imaginando que a gente tem um amigo, né? Você deve ter um melhor amigo, uma melhor amiga, e aí vamos supor que ele te pediu um conselho, porque ele cometeu um erro no trabalho, ou um erro com alguém próximo dele, e ele não está conseguindo achar a solução nesse momento. Você, como melhor amigo dele, você falaria coisas positivas para ele ou coisas negativas? Então, quando achar a solução é justamente, geralmente, aquilo que a gente fala para o nosso melhor amigo. Não, você vai conseguir, não fica assim não, amanhã é um outro dia. Vamos pensar junto numa estratégia, de criar algo para você conseguir consertar essa situação, porque você cometeu um erro, mas você não é um erro. Então, a gente fala isso para o outro, mas quando isso acontece com a gente, geralmente a tendência das pessoas é ficar se autodepreciando. Como? Ah, meu Deus, cometi um erro, sou muito burro mesmo. Isso é o primeiro pensamento da minha cabeça. Meu Deus, como eu sou burro. Meu Deus, eu não sei por que eu não consegui fazer isso. E agora, fiz isso errado, e agora? O que eu vou fazer? Não sou capaz de criar, não sou capaz de resolver o problema, não sou capaz de consertar as coisas. E aí, se você fosse o seu melhor amigo, você poderia se sentir capaz de falar as palavras que você falaria para o seu melhor amigo, para você? Então, faz de conta que você é o seu melhor amigo, você vai começar agora a falar coisas positivas para você. Não, fica tranquilo, a gente vai resolver o que você falaria para o seu melhor amigo. A gente vai resolver, vamos criar juntos soluções para que a gente possa consertar esse problema. Então, é muito mais nessa questão de resolução de problema, de flexibilidade cognitiva, a gente está criando estratégias e possibilidades para que a gente possa corrigir a rota, tá? É muito mais nesse sentido, para que a gente realmente possa fazer a diferença com a gente mesmo e tentar ser mais feliz nesse momento, tentar corrigir e se autorregular em situações que a gente está sentindo, não é que a gente vá minimizar o nosso sentimento, não, veja bem, não é isso, mas que a gente possa transformar. Tá, eu estou sentindo isso, e agora? Que soluções eu posso criar para eu parar de sentir isso? Se é uma coisa que te faz mal, se é uma coisa que te faz bem, que situações eu posso criar para eu poder potencializar esse sentimento de alegria, de felicidade que eu já estou sentindo? Se eu estou com medo, se eu estou triste, se eu estou com raiva, que possibilidades eu posso criar e de resolução para transformar esses sentimentos em uma coisa mais positiva, para que eu possa comer melhor, dormir melhor à noite, ter uma qualidade de sono e produzir melhor. Então, acho que esses são os questionamentos e as possibilidades que a gente tem aí para deixar. Beatriz, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria só que você repetisse aí o último passo, nomear o último passo aí, só para poder a gente... essa tomada de consciência, eu acho que é muito importante, né? Na solução, de pensar nessas possibilidades. Então, o último passo é a solução. Então, você já teve lá a reflexão. Pode voltar, gente, aí, Bianca, por favor, só para lembrar as pessoas, né? Então, a gente já teve, primeiro, tomar consciência do problema, depois a gente refletir sobre o problema, entrar lá dentro da casinha da tartaruga, depois, terceiro, a gente poder respirar, eu ensinei algumas técnicas aqui, e quarto passo, pensar em soluções para aquele problema. Então, isso serve para tudo na vida da gente, para tudo. Você tem um problema no trabalho, então você precisa, às vezes, se retirar. É como se você estivesse assistindo um filme lá, ao invés de se envolver e diretamente, impulsivamente, já dar uma resposta, porque por mais que as pessoas te cobrem,
uma resposta rápida, você é que escolhe o seu tempo de dar a resposta. Então, você também pode elaborar. Ah, eu preciso de mais tempo, é uma solução. Eu criei para mim essa regra, por exemplo, de falar para as pessoas, olha, eu preciso de 24 horas para pensar em como é que eu vou te ajudar dentro dessa proposta. Ou, olha, daqui a 1 hora eu te respondo. Agora eu não posso falar, estou fazendo uma live, eu não posso estar no WhatsApp. Então, as pessoas precisam também entender que cada um tem um tempo diferente. Você vai ter que criar suas estratégias para lidar com essas questões. À medida em que não existe uma resposta única ou uma única estratégia para tudo. A hora da solução, a sua solução é a melhor dentro da realidade que você está vivendo no presente momento. Né? Porque a solução é agora, não é a solução que eu tomaria daqui a 10 anos se eu fosse a pessoa X. Não é isso. Não é a solução que eu tomaria 10 anos atrás, quando eu era a pessoa M. Não. Agora é a solução com quem você é. A gente tem tudo o que a gente precisa para nos ajudar nesse momento presente, aqui e agora. Mas não adianta eu ficar pensando o que eu faria daqui a 5 anos. É o que você faria agora, né? Diante das condições que são dadas. Quando a Bianca fala sobre o que eu posso fazer se você tivesse um amigo e esse amigo te contasse o que ele está vivenciando, e você provavelmente daria ótimos conselhos para o seu amigo. Então, por que é que você não pode dar ótimos conselhos para você mesmo? E, mais ainda, ter a coerência de seguir os seus próprios conselhos. Olha que maravilha, né? Porque às vezes você até se dá, mas não segue. Então, não adianta muita coisa, né? E tem um monte de gente... Esquece rapidinho. E tem um monte de gente que sabe pra caramba, tem soluções mágicas para a vida do outro, mas esquece de colocar em prática o seu próprio conhecimento, sua própria sabedoria. E a gente sabe o que é melhor para a gente. E se você não sabe naquele momento, pergunta para si mesmo. Fecha os seus olhos e pergunta: qual é a melhor ação que eu posso tomar agora? Como é que eu posso me ajudar nesse momento? E entende e aceita a resposta que vem para você. E anota também. Eu gosto de pensar a Bianca citou a Alice, né, do Lewis Carroll, e a Alice também tem uma parte que o Coelho fala para a Alice, olha, antes do café da manhã, pense em pelo menos 5 coisas diferentes. E assim facilita da gente usar a nossa criatividade. Pensa em 5 coisas diferentes, em modos diferentes de você agir e nas consequências disso. Se eu for por esse caminho, a consequência é X. Se eu for pelo outro, a consequência é Y. E analisa as consequências. E aí você escolhe, na sua tomada de decisão, aquilo que é possível e melhor diante dos seus recursos nesse momento. É isso. Bom, uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem é que você pode estar sendo criativo, mesmo que ao longo da sua vida você ouviu do seu pai, da sua mãe, se porventura isso de fato aconteceu, ou dos seus professores, ou da sua escola, que você só precisava saber muito uma coisa e deixar o seu outro lado de lado. Eu quero dizer que isso não é verdade, que você pode fazer várias coisas que você desejar e quiser. E que você pode sim ser criativo, porque a criatividade é pensar fora da caixa, gente. Então, te dão uma... Sabe aquela... Eu não sei qual é o nome, esqueci, Beatriz, que bota no cavalo? Que a gente faz só assim, que faz ele só olha para frente, né? Tem como se fosse um tapa-olho. Eu não lembro o nome. Será que é? Só bota não lembro. aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente tira aquilo, você começa a ampliar seu campo de visão. Então, o que a gente está propondo aqui hoje é amplie seu campo de visão. Você tem várias possibilidades. Você não tem uma possibilidade só. Mas, para isso, você precisa se permitir. Até se você não tiver essas possibilidades, liga, estou em casa sozinho, não estou achando solução, liga para um amigo. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Você tem alguma ideia? E vai anotando as ideias, sabe? E aí seja também receptivo a isso. Porque muitas vezes a gente também tem uma questão do julgamento. Ah, não, isso aqui não vai dar certo, não. Ah, não, isso aqui não estou com vontade de fazer. Sabe? Se permita para que você possa também experimentar. A criatividade, ela tem a ver com isso. E onde tem criatividade, por um outro lado, ela morre a partir do momento que você começa a julgar. Ah, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é bom. Aí pronto, já está matando a sua criatividade. Então, criatividade é ter várias ideias, se permitir, e aí sim, escolher qual é a melhor para aquele momento. Isso em tudo na sua vida, tá, gente? Nas relações amorosas, com o pai, com o filho, com o irmão, e também com a parte
do trabalho, da escola, né? Tem estudante aí vendo a gente. Então, em qualquer área da sua vida, você pode implantar, sim, esses 4 passos. Fala aí, Beatriz. Exatamente. E como é que isso torna a gente mais forte? Na medida em que você tem autoconhecimento, em que você, nas situações mais difíceis da sua vida, porque quando está tudo bem, você não para pensar, você curte, está tudo bem. Você só curte, né? Mas quando está tudo mal, é quando aquilo mexe com você, tira você da sua zona de conforto, é o momento em que você começa a necessidade de ter criatividade, de usar a sua criatividade para o seu próprio crescimento. Isso é necessário, faz parte da vida de todos os seres humanos. Mas você se torna mais forte quando você tem autoconhecimento, autorregulação, quando você começa, e esse processo é um processo de autorregulação, é quando você reflete, é quando você percebe o que eu tenho para aprender com isso nesse momento, você começa a refletir, então você percebe o que você está sentindo, reflete sobre isso, faz alguma coisa com isso, a gente ensinou aqui algumas estratégias de respiração para quebrar o padrão e mudar o seu estado naquele momento, e cria possibilidades de ação, escolhe uma ação que seja possível nesse momento. Então isso realmente faz com que você alavanque a sua força interna e não fique preso naquilo que você já sabe que acha que vai dar certo, se você ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, isso é necessário. Eu, várias vezes, diante de situações, de vídeos que eu vejo, de coisas... Eu fiz uma pergunta ontem para ela, estou aberto, né? Falamos isso ontem, estamos abertos aí a sugestões. O que você acha que seria interessante? Porque, às vezes, eu estou vendo as coisas por um lado e uma outra pessoa que eu confio está vendo por um outro, e aquela pessoa, por aquele prisma, me ajuda. Mas só uma dica, importantíssima. Escolha muito bem para quem você vai perguntar, tá? Porque essa pessoa... Porque senão, daqui a pouco você está perguntando para uma pessoa que, ao invés de te ajudar a te elevar, te joga no fundo do poço. Então, uma pessoa que te desqualifica, uma pessoa que está sempre reclamando ou falando alguma coisa para dizer que não você está sempre ruim naquilo que você está fazendo, essa pessoa não vai te ajudar tanto. Então, escolha muito bem quem é, para quem você vai perguntar as coisas, para que você possa ter uma ajuda efetiva. E assim a gente vai encerrando, né? Palavras finais aí. Só para a gente deixar com mensagem, essa força que esse exercício te dá, desses 4 passos, faz você sair do estado de medo, de tristeza, se perceber, acolher esse sentimento, mas também ter possibilidade de sair desse estado, se assim for o seu desejo, e principalmente parar de se vitimizar e colocar a responsabilidade no outro. A responsabilidade da sua vida é sua, tá? Quando você coloca essa responsabilidade nas mãos dos outros, você está dando um poder para ele imenso. Ele é responsável pela sua felicidade ou é você? Ele é responsável por você estar sentindo medo, tristeza ou é você? E se ele for responsável por isso, se ele tiver uma parte de responsabilidade, é uma coisa que a gente precisa se perguntar. Isso me faz bem ou mal? Se fizer mal o tempo inteiro, essa é a melhor possibilidade? Posso criar outras possibilidades? Então, eu acho que isso é importante também. Porque senão a gente fica, como a professora Beatriz falou, o tempo inteiro com pessoas do nosso lado, nos colocando para baixo. Então, isso não é bom. Ah, mas é meu pai que me coloca para baixo, é minha mãe. Tudo bem. Você pode escolher não se importar nesse momento com isso? Ele está falando, é o que ele pensa, mas não é o que você pensa. Você pensa diferente das pessoas. E aí, é o mesmo pensamento ou não? Se eu penso diferente e isso não condiz com a verdade, então, peraí, vou fazer os 4 passos, a técnica dos 4 passos, e vou me restabelecer. Tá? Então, você pode começar também a ser responsável pelo que você sente, independente do presente que o outro está te trazendo. Você vai receber esse presente, peraí, não estou gostando muito dele, não, vou criar outras possibilidades aqui de uso desse presente, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Reative essa força interior, ative e reative essa força interior e faça os 4 passos, pare e respire, pense e acolha esse sentimento e, principalmente, tenha possibilidade de criar novas estratégias e novas possibilidades. O que pode melhorar? Essa é a nossa dica de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professora Bianca Câmpora. Obrigada a todas as pessoas que participaram aqui conosco nessa live ao vivo, os comentários, né? A gente não teve nenhuma pergunta, mas todas as pessoas que participaram aqui conosco, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta aí, não, só agradecimentos. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, Eliane, Laliane, Márcia, Carol e mais toda a galera que está aqui com a gente, muito obrigada, porque eu estou lendo só as pessoas que escreveram alguma coisa. E tem aquelas pessoas que não escreveram nada, mas estão aqui conosco. Lembra de
botar a joinha aí, que curtiu o vídeo, tá? E quem não tiver inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve e compartilha também com os amigos. Esse vídeo vai ficar aí depois e as outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas multiplicando esse vídeo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também desenvolvam sua força interna. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Bianca.